Graça e paz, irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema interessante, curioso, que muitas pessoas têm dúvida, que é sobre o chamado. Eu tenho um chamado? Eu preciso aceitar este chamado? São algumas das dúvidas aí de muitas pessoas e eu também já tive essas dúvidas. Então, se você tem essa dúvida ou tem essa curiosidade, fica comigo nesses próximos minutos. Eu sou o presbítero Leandro Reis e este é o Reflexão Cristocêntrica. Meus irmãos, e o que é chamado? Na verdade, esse chamado não é um chamado de ligação, não é algo comum, como alguém te chamar no portão da sua casa ou bater na sua porta querendo falar contigo, ou até mesmo gritar o seu nome do outro lado da rua. Não é sobre isso que nós estamos falando. Na verdade, esse chamado, ele tem o mesmo significado de propósito. E aqui nós vamos falar um pouco sobre propósito de vida e o que o chamado de Deus tem a ver com o nosso propósito de vida. Vamos ler o nosso texto então base, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, e diz assim: Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muitas das vezes é difícil entender qual é o nosso propósito de vida, né? O que nós devemos fazer nessa terra, por que eu existo e outras coisas mais a qual nós nos perguntamos. E justamente depois que nós nos convertemos, conhecemos a palavra de Deus, qual é o nosso chamado, qual é o nosso caminho, o que eu devo fazer. E com isso, nós deixamos de enxergar o mundo ou o nosso propósito, o nosso caminho com as lentes do Senhor e passamos uma vida inteira enxergando com as lentes que o mundo nos ensina. Desde os primórdios, a mídia, né, o mundo inteiro nos ensina como nós devemos enxergar as pessoas e a maneira de viver. Isso através da TV, através do jornal, hoje através da internet e da tecnologia. E nós podemos pegar isso desde a nossa infância, como por exemplo os apelidos que vinham para pessoas mais altas que eram gigantes, pessoas mais baixas que eram chamadas de baixinhos, anão, nanica, ou por exemplo pessoas mais fortinhas de mais peso que era chamado de gordinhos, balofinhos, balões, porquinhos, pessoas que eram mais magras que era chamado de palito e demais apelidos que eram colocados. Isso são rótulos que são dados para aquela pessoa. E talvez isso até personifique a pessoa de forma ou direta ou até mesmo contrária. A pessoa, ela não aceita, rejeita aquele rótulo e ela acaba fazendo o lado contrário. Ela era gordinha, agora ela passa a ser magra, fitness, e ela começa a ensinar sobre isso e toma isso como propósito de vida. Isso pode acontecer até mesmo com pessoas muito magras, tá bom? Que entram para a vida fitness e acabam ali trazendo as suas histórias de vida e tomando isso como um propósito. Mas o que nós queremos dizer aqui neste momento é que isso é um propósito criado pelo próprio ser humano, pela vontade humana e causada pelos rótulos que o mundo nos dá. Mas aqui de maneira absoluta nós queremos trazer o outro lado, que é o lado do chamado, o propósito de Deus para as nossas vidas, como nós lemos agora em 1 Pedro. Mas vamos falar de uma história interessante, como eu sempre gosto de contar, a história de alguém pegar um exemplo. Vamos falar da história de Jacó. E nós vemos aqui nessa história o primeiro rótulo, irmãos, que é o nome de Jacó. Jacó que nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão e por isso recebeu o nome de Jacó, que quer dizer exatamente isso, aquele que agarra no calcanhar do seu irmão. E vamos falar em relação a uma corrida. Se alguém está correndo e alguém agarra no seu calcanhar, isso quer dizer que ela quer impedir que você avance, porque ela quer avançar à sua frente, ou seja, te enganar
puxando o seu pé para que ela possa correr à sua frente. Então Jacó tem ali logo no início o rótulo de enganador. E não menos que isso, ele executa esse propósito em sua vida. Logo ali na primeira história, Esaú, seu irmão, está a caçar para poder se alimentar, mas ele não consegue encontrar nada, ele não consegue caçar um alimento. E assim, quando ele está voltando para sua casa, passa à frente à casa de Jacó, seu irmão, e sente o cheiro de comida, muito gostoso, aquele cheiro maravilhoso, e ele adentra a casa do seu irmão e lhe pede um prato de comida. O seu irmão, muito esperto, seguindo aquele propósito sobre o rótulo de enganador, ele oferece aquele prato de comida em troca da primogenitura de seu irmão Esaú. A primogenitura que nada mais, nada menos era o poder de ser o filho mais velho, herdador da herança de seu pai e também aquele que teria poder sobre os seus irmãos, conforme a tradição. E com isso, logo ele engana o seu irmão, porque esse poder não podia ser tirado de Esaú. Então ele apenas engana o seu irmão em troca ali de um prato de lentilha. Aproveita da fragilidade de seu irmão que estava com fome para trocar em algo que ele queria muito, que era a sua primogenitura. Essa é a primeira história já de enganação de Jacó, aquele que agarra no calcanhar do seu irmão. E olha só, não por mais, não por menos, ele faz isso em uma segunda vez, que é quando seu pai, na sua velhice, pede para Esaú uma caça. Ele era um ótimo caçador, Esaú, e seu pai, Isaac, pede para que ele pudesse caçar algo, cozinhar e trazer para ele comer, que seria o último alimento de seu pai, porque seu pai estava muito velho, não conseguia mais enxergar e tudo mais. Com isso, Esaú, que era um homem cheio de pelos, caçador, que tinha aquele cheiro diferente, né? Ele vai até a mata caçar, quando Raquel, sua mãe, escuta tudo aquilo que Isaac tinha falado, e com isso ela combina com Jacó de que ele colocasse pelos sobre os seus braços e também que levasse o cozido que ela iria fazer para que o seu pai comesse, para que no momento da bênção ele não abençoasse a Esaú, mas sim a Jacó como primogênito. Mais uma vez tentando enganar ali o seu irmão e agora também enganando ao seu pai com a ajuda da sua mãe. E ele conseguiu fazer isso. Ele foi abençoado no lugar de Esaú. E Esaú ficou com uma profunda tristeza em seu coração, uma mágoa muito profunda, e ameaçou matar o seu irmão. Com isso, ele teve que fugir de casa e se afastar da única família que ele tinha, que eram os seus pais e seu irmão. E ele vai agora morar na casa de seu tio, chamado de Labão, onde ele iria também sofrer as consequências dos seus atos, do seu rótulo, do propósito de vida que ele tinha tomado para si naquele momento. E Jacó, na casa de seu tio, se apaixona por Raquel, uma das filhas do seu tio. E ele propõe trabalhar para o seu tio 7 anos para que pudesse casar com ela. E após esses 7 anos de trabalho, quando chega o dia do casamento, na verdade quem vai casar com ele é Lia e não Raquel. E ele foi enganado agora pelo seu tio, mas ele oferece mais 7 anos de trabalho para poder ficar com Raquel. Ele amava muito Raquel e ele queria muito ficar com Raquel. Então ele casa com Lia, casa com Raquel e trabalha mais 7 anos para o seu tio, totalizando 14 anos de trabalho como um dote que foi dado aí pelas duas filhas. Claro, o Jacó, rotulado enganador, não podia deixar passar mais uma oportunidade. E ele aproveita a chance que ele teve nesses 14 anos, trabalhando com os animais do seu tio. E ele começa a multiplicar os seus animais, a sua riqueza, para que ele possa sair da casa do tio dele com uma grande herança. E é aí, meus irmãos, que nós caímos nessas controvérsias. Esses rótulos que o mundo nos dá, que o mundo nos faz enxergar, nos faz também viver uma vida rotulada e rotulando outras pessoas. E com isso nós temos crises existenciais, crises de identidade, sem saber o que eu faço nessa vida, ou por que eu estou aqui, ou por que eu nasci para sofrer, ou qualquer outro tipo de pensamento nesta linha. E isso é totalmente fora da lente de Cristo, fora de um sentido comum. É por isso que Cristo fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós conseguimos enxergar o caminho, nós vemos que esse caminho é reto. Quando nós conseguimos enxergar
a verdade, nós entendemos que todas as outras coisas que nós achávamos que era certo, estava errado, era mentira. E quando nós conseguimos enxergar a vida, nós aí enxergamos qual é o propósito sobre ela. O momento que Jacó começa a enxergar a vida por essa lente, é quando ele vê um anjo que se revela para ele, que é o próprio Deus, e ele luta com esse anjo, ele quer ser abençoado, ele quer mudar a sua vida, ele quer tirar aquele rótulo de vez do seu caminho. E a partir daí, Jacó não é mais Jacó, ele não é mais um enganador, ele não é mais aquele que segura no calcanhar das pessoas para que elas não avancem. Ele vai ser quem? Israel, aquele que luta com Deus, aquele que vai ser abençoado por Deus, aquele que trilha os caminhos da nação eleita de Deus. E com isso, ele passa a ser do cara sem propósito de vida para um cara com um propósito santo do Senhor, um propósito lindo, um propósito maravilhoso que foi destinado e escrito pelas mãos do próprio Deus. E é exatamente isso que Deus inspirou a Pedro a transmitir esta mensagem que ele escreveu na sua epístola. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só, ele traz aqui um chamado: vem, me conhece, eu sou o seu Deus, você é o meu povo exclusivo. E com isso você vai falar para as outras pessoas quem sou eu, o Deus de amor, o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que transforma, e você vai tirar elas do mundo de escuridão e você vai trazer elas para a maravilhosa luz que é o Senhor, que é a palavra de Deus, como diz o Salmo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E aqui vai o nosso primeiro ponto para reflexão: foque naquilo que o Senhor te destinou a ser. O diabo não vai querer deixar você cumprir os propósitos do Senhor. Ele não vai querer que você caminhe pela verdade, ele não vai querer que você caminhe em direção reta ao Senhor e que você ilumine outras pessoas, que você tempere a vida das outras pessoas como sal que você é. Ele vai sempre querer que você atrapalhe a vida das outras pessoas, que você seja um enganador, que você ande nos caminhos contrários de Deus e que o propósito de Deus não seja cumprido. Mas essa vontade não pode ser quebrada pela vontade do diabo, porque como diz lá em Jó 42:2, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus pensamentos, dos seus planos, dos seus propósitos podem ser destruídos. Com isso não há quem possa destruir os propósitos do Senhor. Por isso siga os propósitos do Senhor. E claro, elimine as coisas que te atrapalhem. Inclusive, isso pode ser até o seu ciclo de amigos. Tenham pessoas do seu lado que seguem o mesmo propósito que você, que te levem para Deus, que te levem aos caminhos corretos, que te instruam na verdade, que caminhem com você sempre para a luz, que te ajudem a levar outras pessoas também para a luz. Isso é importante porque isso no caminho vai te fortalecer, vai te regenerar e vai aumentar a sua fé, vai te ajudar a levar mais amor para as pessoas e assim cumprir o propósito que o Senhor colocou sobre a sua vida. O segundo ponto de reflexão é: não tome atalhos. Meu amigo, Deus não usa atalhos para as coisas. Deus tem os seus caminhos. E com isso, ele fala que ele é o reto caminho, é a reta justiça. Ele não é o Deus que escreve por linhas tortas, mas é o Deus que escreve por linha reta. Por isso, ele endireita as coisas. Então não tome atalhos, tá? E como que você faz para não tomar atalhos? Nós já falamos sobre isso. Vai lá no vídeo sobre oração. Ore em todo tempo, leia a palavra do Senhor, seja instruído pelos caminhos de Deus, pela palavra santa. Só ela pode te direcionar ao caminho correto, sem que você pegue atalhos nem para a direita nem para a esquerda, mas somente no ponto central que é o Senhor Jesus Cristo. Ele pode te instruir a cumprir com excelência esse propósito de vida que é o propósito do Senhor. E por último, não seja o que os outros querem que você seja, e também não seja o que você quer ser, mas seja exatamente aquilo que o Senhor te destinou a ser. Como nós acabamos de falar, o primeiro de tudo é o chamado. Ele te chama a conhecê-lo, e com isso você tem um propósito, e esse propósito não pode ser distorcido nem pela vontade das outras pessoas e nem pela sua vontade, mas ele tem que ser cumprido
pela vontade santa do nosso Senhor através da sua vida. Então seja um canal de bênçãos, seja um vaso pronto a ser usado, seja alguém que vai se esvaziar de si e vai se encher de Deus, do amor de Deus, da vontade de Deus, da verdade de Deus, porque assim você, ao invés de espalhar maldade, de espalhar o juízo que vem da sua mente, o juízo que vem das suas mãos, você vai começar a espalhar amor, você vai começar a espalhar a graça do Senhor, você vai começar a transformar vidas e vai ser usado como um instrumento na mão do Senhor. Seja abençoado com isso, abençoe a sua família com o teu propósito, você vai julgar menos com os teus olhos, você vai apontar menos com os teus dedos, e com isso eu tenho certeza que você vai conseguir cumprir o propósito do Senhor. E se eu não estiver cumprindo esse propósito, presbítero Leandro, é muito simples, meu irmão. É só você ir até o Senhor. Ele te faz o convite para que você possa conhecê-lo, para que você possa enxergá-lo, para que você possa amá-lo, assim como ele te ama, assim como ele amou o mundo que entregou o seu filho amado naquela cruz. E com isso, ele ressuscitou para ser o seu Deus, para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Meu irmão, eu espero que você tenha sido abençoado com essa palavra, que você possa ser impactado com uma vida de propósito no Senhor. Fica com Deus, um grande beijo e tudo de bom.